A paz, amado, Shalom Donai, pastor Flávio Márcio, mais um vídeo. Que Deus abençoe a tua casa, a sua família e todos os seus projetos, amém? Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida, amém, igreja? Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E eu quero deixar uma mensagem no teu coração que é de suma importância para a vida cristã. Santificação. A Bíblia nos fala que sem santificação ninguém verás a Deus. A Bíblia nos fala que aquele que se aproxima de Deus, temos que crer, seguir de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. E é claro, amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Amada igreja, eu vou trazer um texto aqui bíblico, mas que depois nós vamos entrar dentro do contexto sobre santificação, só para você entender. Em Mateus capítulo 7, em seu versículo de número 24, fala assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-eis a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateram sobre aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amada igreja, a vida cristã, entendemos nós que o primeiro ato que nós fizemos e que você fez foi aceitar ser governado por Cristo. Aceitar com que Cristo possa vir nos moldar e nos preparar, para ser um vaso, como a própria palavra nos fala, um vaso de honra na mão do Senhor. Antes, éramos um vaso de desonra. Agora, buscamos em Cristo Jesus ser aprovado por Cristo Jesus e ser um vaso de honra. Entendemos nós, irmão, que a vida cristã, ela é edificada em Cristo. Através da palavra, João 8,32, conheceis a verdade vos libertará. A palavra é que te liberta. O temor a Deus te aproxima do Senhor. O temor a Deus também te santifica. Em Hebreus capítulo 12, versículo 14, tenhais a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Em Efésios capítulo 2, a Bíblia nos fala, somos salvos pela graça, favor e merecido de Deus. Mas entendemos nós que a graça, embora a salvação fosse pela graça, nós, de nós mesmos, não conseguimos alcançar a salvação. Não é pelas obras, mas é por Cristo Jesus. Quando nós nos buscarmos a Cristo Jesus de todo o nosso coração, em santidade, em temor a Deus, alcançamos tão sonhada, preparada para mim e para você, a vida eterna. A Bíblia nos fala, amada igreja, que Daniel, quando estava em Babilônia, levado cativo, Daniel, Ananias, Misaías e Azarias, 3 jovens, com Daniel 4 jovens, um certo servo de Nabucodonosor, o eunuco, disse para eles: olha, vocês vão ficar aqui, vocês vão se alimentar dos manjares do rei, vão se alimentar da bebida que o rei te der, porque para que vocês possam vir ter um semblante feliz. E Daniel então disse para ele: não nos permita não se contaminar com o manjar do rei, deixem que nós ficarmos em nossa oração, em nosso jejum, em nossa separação, para com Cristo, para com Deus, e você verá que no final, quem estará com um semblante melhor? Ali, irmão, já está simbolizando o mundo e aquilo que Cristo tem para mim e para você. Daniel, Ananias, Azarias colocou o teu coração a não se contaminar com manjares do rei. Nós que somos separados em Cristo Jesus, andamos na luz, não andamos mais nas trevas, temos que ter com Cristo Jesus o nosso coração lavado e purificado em Cristo Jesus. Ezequiel capítulo 36,
em seu versículo 24 até o 26, nos fala que Deus nos lavou com a sua água pura, nos tirou um coração de pedra, colocou um coração de carne, nos limpou da imoralidade, da concupiscência, colocou sobre nós um espírito novo, nos purificou. Automaticamente nós somos separados em Cristo Jesus, mas o que pode vencer o mundo é a nossa fé, é o nosso temor a Deus. Aqui mesmo, aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 1, nos fala: portanto, já ressuscitaste com Cristo e buscais coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas de cima e não das coisas da terra, porque já estáis mortos as vossas vidas e escondida em Cristo, em Deus. Né? Nós, irmãos, nós mortificamos o nosso membro levado ao fracasso, ao pecado, e agora apresentamos os nossos membros a Deus em santificação. Aqui em Romanos capítulo 6, Romanos capítulo 6, em seu versículo 25, agora, pois, liberto do pecado, servimos a Deus, tende os vossos frutos para a santificação, a fim e por fim a vida eterna. A vida eterna, irmão, é o último estágio do crente. Primeiro, o crente edifica a sua casa na rocha chamada Cristo Jesus. Ele vai construindo a sua casa ao ponto da sua casa ficar pronta. E aquilo que a Bíblia fala lá em Filipenses capítulo 1, né, versículo 6, me fala a memória: aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até o grande dia do Senhor. Você e eu, nós somos um vaso na mão do oleiro e Deus há de nos formar, nos preparar. Por isso que a Bíblia fala, irmãos, que nós, como homem, pelo fracasso da carne, pois assim apresentamos nossos membros para servirem às imundícias e à maldade de antes, mas agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Apresentamos agora o nosso corpo em Cristo Jesus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Né? Já estou crucificado em Cristo Jesus. Fomos libertos da servidão do pecado. O que a Bíblia nos fala em João capítulo 8, quando Jesus prega para os fariseus e fala: olha, vós sois escravo do pecado. Sem Jesus, irmãos, nós não conseguimos vencer este mundo de pecado. Aqui mesmo, olha, em Hebreus capítulo 14, Hebreus capítulo 12, Hebreus 12, versículo 14, nos fala assim: segue a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. A santificação, a paz com todos, o temor a Deus nos aproxima do Senhor. O que a Bíblia nos fala aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos-nos de toda a imundícia da carne e do espírito e aperfeiçoamos a santificação no temor de Deus. O temor a Deus, irmão, vai te levar à santificação e vai te levar, por fim, à vida eterna. É o que a Bíblia nos fala, que nós temos que nos purificar das imundícias, nos aperfeiçoando em Cristo Jesus, em santificação, que por fim vamos alcançar a vida eterna. Estamos edificando a nossa casa sobre a rocha. E quando você edifica a sua casa sobre a rocha, pode vir o que vier sobre você, vai te bater, mas não vai destruir o que você está edificando. Daniel não quis se contaminar. O mundo lá fora pede para você: vamos ali, vamos beber, vamos prostituir, vamos sair, mas o Espírito ali em você é mais forte. O seu temor com Deus, a sua oração te liga com Deus.
A tua santificação te leva a herdar as promessas daquele a qual prometeu para mim e para você, aquele que é fiel. Então nós temos que nos separar em Cristo Jesus, porque quando nós nos separamos em Cristo Jesus, nós estamos apto a herdar aquilo que Cristo tem para mim e aquilo que Cristo tem para você. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, em seu versículo de número 15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito, sede santo, porque Cristo também é santo. Em toda a vossa maneira de viver. Porque quando nós guardamos os mandamentos de Cristo e guardamos a palavra de Deus, o estatuto do Senhor, dia após dia, em toda a vossa maneira de viver. Apresentai a Deus o vosso corpo como sacrifício vivo, agradável e perfeito de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Ele habita em mim, habita em você. Mas para que nós possamos construir a nossa casa sobre a rocha chamada Jesus, é necessário nós termos a santificação. Somos salvos pela graça, a favor e merecido de Deus, mas não vivemos no pecado para que a graça aumente. Não pode. Uma vez morto para o pecado, como ainda vivemos no pecado, fomos libertos através de Cristo Jesus, conhecemos a verdade, conhecemos a palavra. Habita dentro de você a palavra de Deus. E é por isso que nós temos que ser santo em toda a vossa maneira de viver, como santo aquele que nos chamou. Somos justificados através de Cristo Jesus, irmãos. Não é por nós, não é pelo meu mérito, não é pelo seu mérito, é porque você busca as coisas de cima, você busca as coisas do alto. Essa terra é corrupção, essa terra é malícia, é prostituição, é adultério, é idolatria, mas buscamos as coisas do alto através de Cristo Jesus. Ele é quem começou a boa obra e é fiel para aperfeiçoá-la. Nós somos filhos de Deus. A Bíblia nos fala que o servo não sabe o que o seu senhor faz e nem fica na casa por muito tempo, mas o filho sabe o que o teu pai faz e fica na casa por muito tempo. Guardamos a palavra de Deus, o temor ao Senhor. Satanás tentou a Jesus no deserto e Jesus venceu na palavra. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. A palavra de Deus vai te levar à estatura de um varão perfeito e vai te levar ao céu de glória para herdar a vida eterna. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tenhamos a paz e a santificação, sem a qual ninguém verás o Senhor. Fica com essa palavra no teu coração, que nós possamos ser cada vez mais um Daniel separado de Deus, narizeu do Senhor, né? Em santificação, em oração e em jejum. Deus te abençoe.